Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu venho a Ti e peço, em nome de Jesus, para que o Senhor dê entendimento e sabedoria e revelação. Porque o Senhor, fazendo isto, cumprir-se-á Filipenses 2:2, onde diz que teremos o mesmo modo de pensar e o mesmo entendimento. Para a Tua glória e para a perfeita edificação da Tua igreja, para a perfeita edificação e o perfeito entendimento dos filhos de Deus, eu oro para que o Senhor dê sabedoria, entendimento e revelação. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode se assentar quem está aqui. Olha, Bíblia, papel e caneta, porque eu não posso perder, o relógio não espera, né? Eu preciso ser bem objetivo. Bíblia, papel e caneta, anota o tema que já está aí no YouTube ao vivo, né? O religioso e o crente. Diferente, hein? Duas pessoas diferentes. Bíblia, pega aí, Bíblia, papel e caneta, anote os textos, anote o tema, anote a ministração, porque você vai receber muito entendimento da diferença entre o religioso e o crente. Você não pode pensar que é a mesma coisa, porque o tomate e o caqui não são a mesma coisa. Uma coisa é o tomate, outra coisa é o caqui. O tomate parece com o caqui, e o caqui parece com o tomate, mas um é um, o outro é outro. São duas coisas diferentes. Parecem, são semelhantes, mas o tomate não é o caqui. E o caqui, ainda que pareça o tomate e é semelhante, não é igual. Semelhante não é igual. Semelhante não é o mesmo. Um é o tomate, outro é o caqui. São coisas diferentes. Logo, um é o religioso, outro é o crente. Então, nessa ministração, tenho por objetivo te ensinar, e que o Espírito Santo te dê o perfeito entendimento, para você discernir, aprender e compreender, saber diferenciar o religioso do crente. Por exemplo, eu não sou um religioso, eu sou um crente. E vou te mostrar na Bíblia a diferença do religioso para o crente. Bíblia, papel e caneta. O que Jesus disse? Vamos começar com o que Jesus falou. O que Jesus disse? Marcos capítulo 9. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 9. Mateus está aqui. Marcos. Ó, já achei. Marcos, Bíblia, papel e caneta. Marcos 9, 23. O tema hoje, o religioso e o crente. Você vai ver na ministração. Aliás, você vai saber se você é religioso ou se você é crente. Na ministração, você vai chegar nessa conclusão. Além de saber de você, sobre você, se você é um religioso ou religiosa, ou um crente, você vai saber de você e vai saber diferenciar das pessoas. Você vai saber conhecer quem é uma pessoa apenas religiosa ou uma pessoa crente de verdade. Marcos 9, 23, Jesus disse assim: se tu podes, tudo é possível ao religioso, amém? Não. Marcos 9, 23, Jesus falou o quê? Tudo é possível, marca na sua Bíblia aí, ó, circule aí, ó, ao que crê. O assunto hoje, o religioso e o crente. Começando, o que Jesus falou? Tudo é possível não ao religioso. Tudo é possível ao que crê. Quem crê
É o quê? É um religioso? Não, quem crê é o quê? É um crente. E vamos deixar claro uma coisa aqui: crente não é aquela pessoa que pertence a uma denominação evangélica. Porque um é o evangélico, outro é o crente. Nem todo evangélico é crente. Pegou essa? Tá claro aí? Vou falar de novo, hein? Nem todo evangélico é crente. Quem é o crente? O crente, Marcos 9, 23, é aquele que crê. Tem evangélico que não crê, então ele não é crente. Tá entendendo? Não vou nem falar do religioso. Já apareceu mais um aqui, ó. O tema hoje, o religioso e o crente. Mas já apareceu mais um no meio deles, ó. O religioso, o evangélico e o crente. Eu vou te mostrar quem que é o religioso. E vou te mostrar quem que é o crente. Um dos dois você é. Um dos dois eu sou. Um dos dois todo mundo é. Ou religioso, se for mulher religiosa, ou crente. A maioria dos evangélicos não são crentes, hein? Você não pode associar a palavra evangélica ou evangélico ao crente. Porque Paulo não era evangélico e Paulo era crente. Mateus, Lucas, Marcos, João, Tiago, Pedro não eram evangélicos. Eles eram crentes. É diferente. Até Moisés era crente. Davi era crente. Samuel era crente. Elias era crente. Quando eu digo crente, eu quero dizer homens que criam, que acreditavam. Ah, pastor, mas o evangélico, ele crê. O evangélico acredita no que ele crê? Na tradição ou na palavra de Deus? Ah, pastor, todo evangélico tem uma Bíblia. Então, mas ele tem a Bíblia, mas ele crê na Bíblia? Então você pega um evangélico e faz um teste. Qualquer evangélico da face da terra, de qualquer denominação, você vai ver a diferença do evangélico e do crente quando você lê para ele ou mostrar para ele Hebreus 2,14. Hebreus 2,14 diz claramente que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Quando a pessoa é crente, ou seja, quando ela acredita, ela vai falar assim: é verdade mesmo, graças a Deus, amém. Ele vai falar: está escrito que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. E como ele é crente, ele vai ter o fundamento e vai dizer: Hebreus 2,14 diz isso. Aí você já está percebendo que ele é um crente. Mas se você mostra, faz o teste. Pega um evangélico qualquer, uma evangélica qualquer, e mostra Hebreus 2,14. Você vai saber se ele é crente ou se é apenas um evangélico religioso. Provavelmente, eles vão falar assim: não, não é assim não. Aí a pergunta eu faço de novo: como é que não é assim não se está escrito assim? Está vendo como que o evangélico já é diferente do crente? O crente, ele crê. E o evangélico? Diga, nem sempre. O evangélico nem sempre, hein? O evangélico nem sempre. A diferença é essa. O evangélico nem sempre ele crê. Nem sempre ele acredita. Porque crente no quê? Não é crente em mim. Não é crente na Igreja Batista. Não é crente na Igreja Assembleia de Deus. Não é crente na presbiteriana. É crente na palavra de Deus. É crente no que está escrito. A diferença do crente para o evangélico é que o crente crê. E o evangélico? Diga, nem sempre. Diga, nem sempre ele crê. Faz o teste. Eu duvido que não tenha um evangélico aí na sua família, no seu bairro, que você não conhece. Faz o teste. Se ele falar, se você mostrar para ele Hebreus, são muitos textos, vou dar só um. Se você mostrar para ele Hebreus 2,14, marca aí, ó. Você não tem a caneta? Faz o teste. Você vai saber se ele é um crente, se ele crê em Deus, se ele crê na palavra de Deus, ou se ele é um evangélico meramente religioso, ainda que tenha uma Bíblia, ou ainda que frequente uma denominação, né? Uma igreja. O crente, presta atenção, aprenda, ele sempre vai crer. Porque ele é o quê? Crente. E o evangélico? Nem sempre ele crê. Por quê?
Porque por vezes a palavra que está escrito vai contra as suas tradições religiosas. E o evangélico ou o religioso, ele vai crer ou dar mais crédito à tradição, ao costume, ao modo que eles pensam que é. Mas o modo que você pensa que é, pode estar errado de conformidade com o que está escrito. Consegue perceber a diferença? De repente, você pensa que é de um jeito, que é de uma maneira. Quando você vai ver na palavra, está escrito que é de outra maneira. E então, não é a palavra que está errada, é você que está pensando errado. É você que acha que é assim, mas não é assim. É como está escrito. Então hoje eu vim falar sobre o religioso e o crente. O que Jesus diz para conhecer o crente? Jesus falou o quê? Tudo é possível ao que crê. A partir de agora, eu vou fazer comparações. Como o tema é o religioso e o crente, eu vou te mostrar na Bíblia, textos da Bíblia do religioso, e vou te mostrar na Bíblia textos do crente. Tá entendendo? É o mínimo que um pregador tem que fazer. Porque eu não posso falar de mim mesmo. Eu tenho que falar o que e de conformidade com o que está escrito. Então o tema hoje, o religioso e o crente, eu vou te mostrar na Bíblia textos que mostram o religioso e textos que mostram o crente. E você vai ver que há uma diferença enorme. Diferença enorme. Vamos começar agora então? Bom, abre em João 7, versículo 38. João, capítulo 7, versículo 38. De novo Jesus, hein? O assunto é o religioso e o crente. Como eu comecei com Marcos, está aqui, ó. Como eu comecei com Marcos, onde Jesus diz que tudo é possível ao que crê, Marcos 9, 23, ou seja, tudo é possível ao crente. Então eu vou começar primeiro falando do crente. O crente, depois eu te mostro o religioso. O crente, depois eu te mostro o religioso. Olha lá, João 7, 38, acompanha comigo. O que Jesus diz em João 7, 38? Olha como que ele começa. Circule aí, ó. Quem crê? Diga bem forte, quem crê? Para aí. Quem crê no quê? O tema hoje, o religioso e o crente. Começando a falar sobre o crente. Depois eu vou te mostrar o religioso. Aí você vai ver a diferença. João 7,38, Jesus diz: quem crê em mim? Mim quem? Jesus, é ele que está falando. Quem que é Jesus? Deus. Então quem crê em mim é a mesma coisa que quem crê em Jesus, quem crê em Deus. Está claro ou não está claro? Então, presta atenção, hein? Olha a diferença do crente. João 7,38. Quem crê em mim, como está escrito. Como diz a Escritura. Não é isso que está escrito? Mas diga comigo, o que está escrito? Eu não citei Hebreus 2,14? Não citei? O que diz Hebreus 2,14? Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Não é para questionar. Ou crê ou não crê. É a palavra de Deus. Não tem o que questionar. Porque se você for questionar Hebreus 2,14, que diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, então será que você vai questionar Efésios 2,8, que diz que pela graça nós somos salvos? E aí? Será que você vai questionar Efésios 1,3, que diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo? Se você vai questionar Hebreus 2,14, será que você vai questionar Romanos 8,1, que diz que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo? Então se você vai questionar, vai ter que questionar tudo. E se vai questionar, então você não vai crer. Porque se você questionar o que está escrito, você está duvidando de mim? Está duvidando de quem? De Deus. Porque de quem que é a palavra? De Deus. E o que Jesus diz? Quem crê em Deus, como está escrito. Quem crê em mim, como está escrito.
Diga bem forte, essa é a diferença do crente. Diga, o crente crê. Olha João 7,38, ó. Quem crê, circule aí, ó, circule. Quem crê. Quem crê. João 7,38. Quem crê em mim quem? Jesus está falando. Quem é Jesus? O próprio Deus, revestido em carne. Então, quem crê em mim é a mesma coisa que quem crê em Jesus, como está escrito. Quem crê em Deus, como está escrito. Então, o que está escrito? O diabo, estou só dando um exemplo. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Mas aqui, não tem mais aqui, irmão. Está escrito que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Diga, o crente crê. Diga, o crente acredita. Está claro ou não está claro? Quem está percebendo? Então, o assunto hoje, o religioso e o crente. Marcos 9,23. Quem crê, tudo é possível ao que crê. João 7,38. Quem crê? Quem crê é o quê? Crente. Está claro ou não está claro? O que Jesus disse para o Tomé? Aqui ainda em João. Vamos lá em João, mais para frente. O que Jesus... João capítulo 20. O que Jesus disse para Tomé? O que Jesus disse para Tomé? João 20, versículo 27. João 20, versículo 27. O que Jesus disse para Tomé? Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na ao meu lado. Sublinha aí, ó. Olha o que Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Ele não falou, não seja incrédulo, mas evangélico. Ele quis dizer, não seja incrédulo, mas crente. O que ele está dizendo? Não é para você duvidar, é para você crer. Eu não falei que eu ia ressuscitar o terceiro dia, porque o Tomé não estava crendo. O contexto é esse. O Tomé falou, não, se eu não ver, se eu não pôr a mão, se eu não tocar, de maneira alguma eu crerei, o Tomé disse. Então Jesus apareceu na casa, as portas tudo fechadas, ele entrou na casa com as portas fechadas. Ele tinha ressuscitado, um corpo glorificado. Ele entrou e disse, Pai seja convosco. Aí o verso 27, ô Tomé, põe aqui o teu dedo. Ô Tomé, 27, vê as minhas mãos, porque as mãos estavam furadas, né? Dos cravos, dos pregos. 27, ô Tomé, coloca a tua mão aqui, ó. Põe tua mão no meu lado, onde o soldado enfiou a lança. Então tinha um buraco. Põe aqui, vê minha mão. Chega aqui tua mão, vê aqui, olha, tal, pega, toca. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo no quê? Ó, eu não citei Hebreus 2,14? Que o diabo foi aniquilado, está escrito assim, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Não seja incrédulo, mas crente. Não, meu pastor disse, então você não é crente, coisa nenhuma. Porque você não está crendo na palavra de Deus. Você está crendo na palavra do seu pastor. Você está crendo no que os homens dizem ou como os homens pensam que é. E não no que está escrito. Então você não é crente coisa nenhuma. De crente você não tem nada. Se você não crê, não acredita no que está escrito e está pondo dúvida no que está escrito, dependendo do que o seu pastor pensa, do que o seu pastor acha, do que a denominação A, B, C, D, E, o que eles acham, como que eles vê. Então você não é crente. Você não é crente. Você é um religioso. Eu vou te mostrar como que agem os religiosos. Olha aqui, ó. Como que é o religioso? Mateus capítulo 15. Eu te mostrei o crente, né? Eu te mostrei o crente. Quem crê em mim, o crente crê. Agora eu vou te mostrar o religioso. Olha Mateus 15. Olha a diferença do crente para o religioso. Mateus 15, versículo 3. Coloca o dedo, anota no caderno. Mateus 15, versículo 3. Jesus respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Sublinha aí, ó. Por causa da vossa
tradição. Olha a diferença, hein? Já mudou o assunto, já mudou o personagem. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Quem crê? É o crente. João 7:38, quem crê em mim, quem acredita, esse é o crente. Agora Jesus já muda a palavra, é o mesmo Jesus. Só que ele está falando com outro tipo de pessoa, não mais com crente agora. Agora ele está falando com um religioso. Como que eu sei que é religioso? Porque o religioso ele não crê na palavra, como está escrito. Ele crê mais na tradição. E o catolicismo é forte nisso, hein? Porque o catolicismo, você mostra o que está escrito, e eles não crê ou passa por cima do que está escrito para crer na tradição católica. Aí vem a mariolatria. Ou você viu algum apóstolo na Bíblia pedindo para Maria rogar por nós? A Bíblia está aqui, ó. Está aqui a Bíblia, eu tenho a Bíblia católica ali, a Bíblia Ave Maria. Está aqui a Bíblia. Você viu o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos? Você viu alguém na Bíblia? Você viu alguém na Bíblia? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Você viu alguém fazer essa oração? Na Bíblia. Você viu? Não tem. Na Bíblia não tem. Não, mas aqui nós sempre, a tradição. Então eles colocam a tradição acima da palavra de Deus. Eles passam por cima da palavra para guardar a tradição. Uma das tradições. O catolicismo tem muitas tradições meramente religiosas. E você pensa que é só o catolicismo? Você pensa que o assembleiano também não tem? Você pensa que o batista não tem? Você pensa que o metodista não tem? Você pensa que o evangélico não tem tradições e por vezes coloca a tradição acima do que está escrito? O que para mim é uma vergonha. Então não pode ser chamado de crente. Por isso que eu disse que o evangélico nem sempre é um crente. Por quê? Porque quando ele chega de frente com a palavra, ele questiona com as suas tradições. Mas nós sempre fizemos assim. Sempre fez assim errado, de conformidade com o que está escrito. Mas eu sempre criei que o diabo. Então você sempre creu errado, porque está escrito que o diabo foi aniquilado. Está claro ou não está claro? Simples assim. Amém? Simples assim. Olha lá, ó, Mateus 15, verso 3. Aliás, eu vou ler o versículo 1. Vamos ler Mateus 15, verso 1, para o assunto ficar bem completo. Mateus 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Sublinha aí, ó. Fariseus e escribas, que eram homens meramente religiosos, que não eram crentes. O que é um crente? É alguém que acredita. Quem acredita é crente. Quem crê é crente. Eu quero que você entenda. Você não pode misturar a palavra crente com a palavra evangélico. Você não pode, em hipótese alguma, misturar ou pensar que é a mesma coisa. Porque o crente é aquele que crê. Seja homem, seja mulher, o crente é aquele que crê, que acredita. E o evangélico não crê? Nem sempre na palavra de Deus. Ele coloca a tradição. Mas o católico não crê? Nem sempre. Nem sempre, eu estou cansado de falar com católicos, eles colocam a palavra do lado, não, mas nós sempre, a igreja sempre. O que é isso aí? Isso é uma tradição. Não, mas a tradição humana, você não consegue entender que o homem pode estar errado? Você não consegue entender que a tradição é só uma tradição, um costume, que não pode estar acima da palavra de Deus? Não tem nada acima da palavra de Deus. Então, quando você conversa com alguém, ele já coloca a tradição dele. Não, mas nós sempre fizemos. Então, sempre fez errado, porque está escrito que não é para fazer. É simples entender. O crente, não, então é verdade mesmo. Então, é verdade, eu estava errado, está escrito. Então, essa é a atitude do crente. E o religioso? Não, mas minha avó sempre fez, meu avô, o meu pai. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso aí é só uma pessoa religiosa. Quem está entendendo? Olha o Mateus 15, verso 1. Mateus 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. O que o religioso adora fazer é questionar.
Você está entendendo o que eu estou falando? Então quer dizer que a igreja que você congrega não faz batismo. Quer dizer, ele não quer aprender. Ele não quer entender. Ele quer questionar para combater você com a tradição dele que sempre fez. Ele não quer saber se está errado ou se está certo. Segundo a tradição sempre fez, ele não quer aprender e nem entender. Todo fariseu religioso só quer questionar. Quem está entendendo? Não quer aprender. Não, porque se quisesse aprender, falava assim, aonde é que está na Bíblia que diz que nós já fomos batizados em Cristo? E por que não precisa mais batizar? Então quem quer aprender é diferente. Quem quer entender é diferente. Quem quer aprender. Aí o Espírito Santo entra na jogada. Mas o fariseu, o religioso, por vezes evangélico, só quer questionar. Para zombar, para satirizar, para fazer piadinha. Os fariseus agem assim. Os da Bíblia eram assim. Olha lá, para desdenhar, para desfazer de você em rodinhas. É o que faziam com Jesus. Mateus 15, versículo 2. Por que quebram os teus discípulos? Eles falando com Jesus, intimando Jesus. Por que quebram os teus discípulos o quê? Sublinha aí, ó, a tradição. Mateus 15, verso 2. Então eles estavam preocupados com o quê? Com a tradição ou com a palavra de Deus? O que é uma tradição? É um costume religioso que sempre acendeu vela para quem morre. Nós sempre acendemos a vela para quem morre, para iluminar o caminho. Então você me mostra na Bíblia pelo menos uma pessoa que acendeu vela, pelo menos para um ou uma morta. Um só que você mostrar já está bom. Não precisa mostrar 50 não. Só mostra um que acendeu vela para alguém. Me mostra na Bíblia um. Não, mas nós sempre... Isso é a tradição. Combatendo a palavra de Deus. Como não tem argumento bíblico, porque não está escrito, não tem base, não tem fundamento, eles se escondem atrás de uma tradição. De coisas que sempre, há anos, há décadas, há séculos, que sempre fizeram. Quem está entendendo? É a única arma fraquíssima que eles têm, é se esconder numa tradição. Porque quando você mostra na palavra, está aqui a Bíblia. Me mostra na Bíblia, pelo menos um versículo, não precisa ser um versículo inteiro, 2 palavrinhas. Me mostra aqui na Bíblia, qualquer lugar da Bíblia. Algum no passado, no tempo de Abraão, no tempo da lei de Moisés, Davi, ou no tempo de Jesus, os discípulos, ou no tempo de Paulo, os apóstolos. Me mostra na Bíblia alguém que, Santa Maria, me mostra na Bíblia um, pelo menos um já está bom. Não vai achar, né? Não tem, né? A tradição é mais importante do que a palavra? É, mas nós sempre fizemos, sempre fez errado, porque na Bíblia não tem, ninguém na Bíblia fez. 1 Timóteo 2, Paulo foi claro que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Onde que entra Maria? E não é o caso de ser Maria. Maria, Esther, Isabel, Sara, qualquer mulher, Débora. Não é o caso de ser... Entenda, o assunto não é a Maria. O assunto é terceiros. Porque Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Singular. Mim quem? Jesus estava falando. Então, o assunto, não mistura as coisas. O assunto não é a Maria. Nem Maria, nem Débora, nem Sara, nem Esther, nem Ruth, nem Noemi, nenhum Isabel, nenhuma mulher, como nenhum homem, Pedro, Tiago, João, Samuel, Moisés, Davi. O único, Jesus Cristo. O único. Está percebendo a diferença do crente para o religioso? Quem está percebendo já? Mateus 15, 2. Pegou a caneta? Mateus 15, 2. Por que quebra? Questionando Jesus. Os fariseus religiosos questionando Jesus. Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Jesus respondeu como? Mateus 15, 3. E por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por que vocês quebram o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Vai para o versículo 6, para terminar esse assunto. Mateus 15, verso 6. Assim o quê?
quebrando o mandamento de Deus, por causa da tradição. Mateus 15:6. Assim, sublinha tudo, ó. Invalidaste, Mateus 15, verso 6. Assim, invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Você está vendo o que o religioso faz? O assunto hoje, o religioso e o crente. O crente, João 7,38. Quem crê em mim, como está escrito. O crente, Marcos 9,23. Tudo é possível que crê. Esse é o crente. E o religioso? Não, o religioso está preocupado em guardar, em cumprir a tradição. Mesmo que tiver que passar por cima da palavra de Deus, quebrar o mandamento. Ele não quer nem saber, ele tem que cumprir a tradição. Para ele é o mais importante. Dá um sinal quem está entendendo. Está percebendo a diferença? O assunto hoje, o religioso e o crente. Vai para Colossenses capítulo 2. Vamos falar mais um pouco sobre o religioso. Então você viu em Mateus 15 que o religioso está preocupado em cumprir a sua tradição. Mesmo que tiver que invalidar a palavra de Deus, ele não quer nem saber. E daí que Paulo não curou a Maria? E daí que Pedro não curou a Maria? E daí que nem Jesus, e daí que não tem ninguém na Bíblia que nunca pediu a Maria? E daí? Nós sempre fizemos. Então eles estão preocupados em cumprir, em guardar a tradição, mesmo que tiver que passar por cima da palavra, e invalidar a palavra para segurar a tradição. Quem está entendendo? Mas isso o batista também faz. Isso o presbiteriano também faz. Quando confrontado na palavra com a tradição denominacional. Por exemplo, por que que todos os... Eu vou devagarzinho. Por que todos os evangélicos no Brasil... Por que todos os evangélicos no Brasil faz batismo, dizendo que é para salvar? Quando Efésios 2,8 diz claramente que pela graça são salvos. Porque em Romanos 6,3 diz claramente que já foram batizados em Cristo, que é o batismo da salvação. Então por que todos os evangélicos fazem batismo nas águas? Por quê? Sabe o que eles vão falar? Mas nós sempre... Então sempre fez errado. Está percebendo que eles apenas cumprem uma tradição e não param para pensar se está certo ou se está errado. Não importa, nós sempre fizemos. Se tivesse alguém que me explicasse, então vou te explicar em 1 minuto, hein? Com 3 versículos. 1 minuto, 3 versículos. Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo. Efésios 4,5. Há um só batismo. O batismo é um só. Nós já fomos batizados. Romanos 6,3. Efésios 2,8. Pela graça somos salvos. 3 versículos. Romanos 6,3. Já fomos batizados em Cristo. Efésios 4,5. Há um só batismo. E nós já fomos batizados. Efésios 2,8. Somos salvos pela graça. 3 versículos em 1 minuto. Ou você crê, ou você não crê. Estou citando a Bíblia, a palavra. Mais uma vez, Romanos 6,3. Já fomos. O verbo está no passado. Já fomos batizados. Efésios 4,5. Há um só batismo. E nós já fomos batizados. Consegue perceber que já se cumpriu? Há um só e já foi batizado. Efésios 2,8. Pela graça somos salvos. Está escrito ou estou mentindo? Ou não está em todas as Bíblias da terra? Então o que eles teriam que fazer agora? É mesmo, hein? Nunca pensei assim. Romanos 6,3. Já fomos batizados em Cristo. Tem nada a ver com água. A água era João Batista antes de Jesus morrer na cruz. Mateus capítulo 3. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, já não é mais batismo em águas. Por isso que Hebreus 6, Paulo chama batismo de obras mortas. Hebreus 6, verso 1 e 2. Paulo chama o batismo de obras mortas. Batismo, obras mortas, por quê? Romanos 6, 3. Porque já fomos batizados. Efésios 4, 5. Há um só batismo.
Efésios 2:8, já somos salvos pela graça. Então o batismo em águas são obras mortas. Por que eles não param para pensar agora, se eu estou citando a palavra de Deus? Mas o religioso vai fazer o quê? Não ouve ele não, ele está ficando louco. Não estou ficando louco não, estou bem consciente. É Romanos 6:3, Efésios 4:5 e Efésios 2:8. Não tem nada de louco não, é Bíblia, é palavra. Está escrito. Não é tradição, é palavra. Que não pode ser mudada, não pode ser anulada. Não pode, é a palavra de Deus. Então o crente, ele vai crer nesses 3 textos. Romanos 6:3, Efésios 4:5, Efésios 2:8. Não tem como negar. Está escrita, Bíblia. Na Bíblia católica, na Bíblia adventista, na Bíblia pentecostal, na Bíblia presbiteriana, na Bíblia de quem está debaixo da lei, na Bíblia de quem está em graça. Está na Bíblia, está na Bíblia. Testemunho de Jeová, está na Bíblia. De novo, Romanos 6:3, Efésios 4:5, Efésios 2:8. Está na Bíblia. É incontestável. Mas, vírgula, os religiosos vão defender com unhas e dentes as suas tradições e vão pisar em cima da palavra de Deus. Alguns vão dizer que não é bem assim, outros vão falar que eu estou ficando louco, aí vão apelar dizendo que eu sou o anticristo, aí começa a falar um monte de besteira, né? Aí fala que eu sou herege, aí começa, isso já é apelar. Eu estou sendo racional. Racional. Está percebendo a diferença do crente para o religioso? Digo, o crente crê. Digo, o religioso questiona. Digo, o crente acredita na palavra de Deus. Digo, o religioso cumpre tradições. Quem está entendendo? Nisso fica claro que 99% dos evangélicos são apenas meramente religiosos. Mesmo com a Bíblia debaixo do braço. Porque você ouvir essa ministração, você ouvir essa explicação, e você vai domingo fazer batismo ainda de quem já é salvo. Você viu na sua Bíblia, você conferiu aí. Quer que eu fale de novo? Romanos 6:3. O verbo está no passado, hein? Não tem como mudar, não tem como apagar. Romanos 6:3. Já fomos batizados em Cristo Jesus. Isso é inegável. Não é interpretação, não. Está escrito. Romanos 6:3. Já fomos batizados. Tá? Quem que já foi? As ovelhas. Jesus veio salvar as ovelhas. Ele morreu e ressuscitou. Já fomos batizados. Romanos 6:3. Por isso, Efésios 2:8. Pela graça somos salvos. É inegável isso aí. A questão é o seguinte: vocês vão continuar sendo meramente religiosos e somente cumprindo tradições humanas? De homens? Que é o que eu vou ler agora. Colossenses 2:8. Olha lá. Ó. Paulo alertou, diga comigo, Paulo alertou os crentes. É porque o religioso, ele é religioso mesmo. Mateus 15, ele vai defender a sua tradição e não o que está escrito. Essa é a diferença do crente para o religioso. A diferença é essa. Eu sou crente até debaixo d'água. É porque você... Não tem nada a ver com MGA, não tem nada a ver com Igreja em Graça, tem a ver com o que está escrito. Esquece MGA, esquece ministério, graça e apostolado, esquece. Isso aí é só um CNPJ na terra, porque o César, Jesus disse, dai a César o que é de César. O César exige que para que tenhamos um lugar, um espaço aberto, tem que ter CNPJ. Então, por causa do César, existe o nome Ministério, Graça e Apostolado. Esquece isso aí, esquece. O que está escrito? Está escrito aí. É imutável, é irrevogável. Ou seja, estou te mostrando e provando que o que pregamos, ensinamos e cremos não é uma doutrina denominacional. É uma doutrina cristã universal para todos os povos na face da terra. Não tem nada a ver com o MGA, não tem nada a ver com o Ministério da Graça e Apostolado. É doutrina para quem crê na palavra de Deus, independente se é japonês, brasileiro, americano, português, argentino, italiano, não interessa. É para quem é filho de Deus. A Bíblia é uma só para todos. Não tem nada a ver com quem é do MGA, com quem não é. Esquece MGA, estou falando da Bíblia. Está escrito.
Colossenses 2:8. Vamos ver o que Paulo disse para os crentes. Colossenses 2:8. Para os crentes, Paulo disse: tomem cuidado. Tende cuidado. Colossenses, mas cuidado com o quê, Paulo? É que Paulo não está aqui hoje, né? Não ia perguntar, Paulo, cuidado com o quê? Colossenses 2:8. Tende cuidado com o quê, Paulo? E ele disse, Colossenses 2:8, para que ninguém vos faça presa sua. Ô Paulo, mas você está me assustando, não estou nem sabendo de nada. Estou crendo que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que eu sou abençoado, que eu sou salvo. Ô Paulo, você está me assustando, tomar cuidado com o quê? Quem é que quer me prender? Não estou nem sabendo de nada. E o Paulo explica em Colossenses 2:8. Tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua, através, por meio de sabedoria humana. Filosofia é sabedoria humana. Neurolinguística. Agora os teólogos estão fazendo até curso de neurolinguística para que as pessoas aceitem Jesus. Isso é uma vergonha, né? Filipe fez isso lá em Atos. Pedro fez isso em Atos. Paulo fez isso em algum lugar. Que vergonha, né? Dessa vergonhosa teologia tradicional evangélica. Que vergonha. Agora estão fazendo curso de neurolinguística para fechar a pessoa. Para que ele fique sem argumentos, para que ele aceite Jesus. Traduzindo, Espírito Santo para quê? Pode deixar comigo, hein? Pode deixar comigo, estamos fazendo um curso aqui, nós vamos fechar. Igual técnicas de venda. Você entra na Casa Bahia, você não sai sem comprar alguma coisa. Não é um guarda-roupa, não é uma máquina de lavar, não é um tapete, nem que for um jogo de xícara, você vai comprar. Técnicas de venda. Olha, essa máquina de lavar, 5 mil. Nossa, mas 5 mil reais eu não posso, eu não tenho como. Então vem ver esse guarda-roupa por 3 mil. Não, 3 mil reais eu não tenho como agora, estou desempregado. Então vê esse jogo de xícara por 30 reais. Ah, 30 reais eu tenho. O que é isso aí? Técnicas de venda. O vendedor, para ele não muda. Se você compra o guarda-roupa, a máquina de lavar ou o conjunto de xícara. Técnica de venda. Na verdade, ele nem quer vender o guarda-roupa e nem a máquina de lavar. Ele é vendedor de xícaras. É igual a piada, tem uma piada sobre isso aí. O cara foi numa casa, chegou lá e... Bom dia, pode me atender aqui, por favor? Aí a pessoa foi lá. Pois não, o que eu posso ajudar? Não, ele abriu a pasta, eu estou vendendo um terreno aqui. Não, mas eu não quero terreno. Não, mas esse terreno aqui, ele custa 500 mil reais. Você é louco, onde eu vou arrumar 500 mil reais? Eu não tenho como. Bom, então compra meio lote. 250 mil, não, eu estou desempregado, 250 mil, não tem como, eu não consigo, tal. E o homem foi abaixando até que mostrou um lote de 50 mil reais. Ó, de 500 mil reais para 50, esse pequenininho, você consegue comprar. Não tem como, estou desempregado, não tenho como comprar 50 mil reais. Aí ele falou assim, ó, pelo amor de Deus, pelo menos um sabonete você consegue comprar, né? Ah, sabonete, me dá 10 sabonetes aí. Aí ele pegou e comprou os 10 sabonetes. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Quando ele foi embora, virou as costas, no avental dele estava escrito, vendedor de sabonetes. Sabe o que é isso? Diga, técnica de venda. Porque você mostra um terreno de 500 mil reais, não é qualquer um que tem dinheiro. Mas um sabonete de R$1, me dá 10. E ele era o quê? Vendedor do quê? Agora a teologia evangélica está colocando lá nos cursos técnicas de neurolinguística para a pessoa aceitar Jesus. Fecha a pessoa de todos os lados. E a pessoa fica acuada, não tem como. Ele é obrigado a, tá bom, eu aceito Jesus. Mas isso não é obra do Espírito Santo. Pegou essa? Isso não é obra do Espírito Santo. Lá em Atos, Filipe desceu a Samaria, pregava-lhes a Cristo. 5 mil pessoas. Sem técnica, sem nada, hein? Só no mover do Espírito Santo. Pode aplaudir. Está claro ou não está claro? Colossenses 2:8. Então Paulo disse, tomem cuidado, hein? Tomem cuidado, Colossenses 2:8, para que ninguém vos faça presa sua por meio de sabedoria humana, por meio de filosofias e vãs
sutileza. Você precisa fazer essa campanha aqui, vai começar a semana que vem. Você tem que fazer essa campanha para Deus te abençoar, para abrir as portas, para abrir o seu caminho. Se você não fizer, então o demônio e o diabo e ameaça um pouquinho e coloca o terror e promete e também coloca uma ameaça e vai. Você tem, porque se você não, então, até que a pessoa faz a campanha. Isso é vãs sutilezas. E ele nem precisa de campanha. Paulo falou, cuidado, hein? Cuidado. Quem está entendendo? Cuidado. Como tem o vendedor de sabonete, está cheio de igrejas e pastores que não fala vender, né? Mas leva a rosa, leva o paninho, leva a toalhinha, leva a chavinha da vitória e depois você coloca o seu sacrifício no envelope. Quer dizer, só não usa a palavra vender. É técnica de persuasão. Quem está entendendo? Que é uma vergonha, né? Você acha que um crente faz isso? O crente é uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja homem ou mulher, seja pastor ou não. O crente é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não precisa de técnica de venda, de técnica de persuasão para a pessoa vir para a igreja, de persuadir para a pessoa aceitar. O crente não precisa disso. Ele é usado pelo Espírito Santo. E por isso nós falamos que há um mover no MGA. Por quê? Porque não tem técnica nenhuma, irmão. Nós cremos na palavra, pregamos a palavra, ensinamos como está escrito, o Espírito Santo traz as pessoas. Isso é um mover de Deus em nosso meio. Há um mover de Deus em nosso meio. Se não houver um mover, eu vou embora para casa. Eu me recuso, em sã consciência, eu me recuso ser crente, servir a Deus, congregar, se não houver um mover de Deus. Porque senão eu serei mais um, o quê? Religioso, eu vou ser mais um. Mas Elias não foi religioso, Deus falava com Elias. Moisés não foi religioso, Deus falava com Moisés. Davi não era religioso, Deus falava com Davi. Deus falava com Paulo, Deus falava com Pedro. Deus falava com Eliseu, e eu vendo isso na Bíblia. Então, quando não há uma religião humana, quando há uma crença, um crer verídico, verdadeiro, genuíno, Deus se manifesta, há um mover. Quando não há, quando só fica enchendo linguiça, preenchendo os cultos agora com igreja preta, com fumacinha, com luz de neon, quando fica só preenchendo essas coisas, o Espírito Santo vai embora. E ele fala, usa a sua técnica de persuasão aí, que eu vou lá para o MGA, que lá tem pessoas que crêem na Bíblia, que crêem na palavra de Deus. Lá tem gente que crê na palavra. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas. Sublinha, segundo a tradição dos homens. O assunto hoje, o religioso e o crente. O crente é aquele que crê. E o religioso? Ele está preocupado em cumprir as suas tradições. Mateus 15. Nem que tiver que invalidar a palavra de Deus. Não é assim? Procura alguém lá. Mariólatra. Pergunta lá para você ver. Não, mas nós sempre. Irmão, mas não está na Bíblia. Não, mas nós sempre. Irmão, mas nenhum na Bíblia nunca. Não, mas nós sempre. Quer dizer, ele está preocupado só em cumprir a tradição. Não quer nem saber se está certo ou está errado. É ou não é verdade? Falei, ué. Ninguém fala, alguém tem que falar. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Diga, é assim que vive o religioso. Colossenses 2:20, sai do verso 8, vai lá para o 20. Colossenses 2:20. Se estáis mortos, Colossenses 2:20, se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, circule. Por quê? Marca na sua Bíblia. Por quê? É a pergunta de Paulo. Colossenses 2:8, Paulo falando com o crente. Colossenses 2:20, Paulo falando com o religioso. Quer escrever isso? Vou falar de novo. Marca aí em algum lugar. Colossenses 2:8, tende cuidado para que ninguém... Colossenses 2:8, Paulo falando com o crente.
Colossenses 2:20, Paulo falando com um religioso. Olha como que Paulo fala com o religioso. Colossenses 2:20. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda ao religioso? A ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques. A religião não é assim? Agora você aceitou Jesus, agora você é desta igreja, não toque, não prove, não come, não bebe, não vai, não olha. Não é assim no sistema? No evangélico não é assim? Então Colossenses 2:8, Paulo falando com o crente, tome cuidado. Colossenses 2:20, Paulo falando com o religioso. Por quê? Por que você submete ainda a ordenança Colossenses 2:21? Tais como não toques, não proves, não manuseis. 22. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso. Diga bem forte, por quê? Paulo responde, Colossenses 2:22, porque são baseadas, a religião, são baseadas em preceitos e ensinamentos de quem? Dos homens. Em outras palavras, não tem nada a ver com Deus. Está claro ou não está claro? Tem nada a ver com Deus, esse negócio de não toca, não come, não bebe, não prova, não olha, não vai, fica. Isso não tem nada a ver com Deus. Não corta o cabelo, não passa batom, não passa esmalte, não bebe, não come, não vai, não olha. Isso não tem nada a ver com Deus. São preceitos de homens. Está escrito ou não está escrito? Quem é que você conhece que fala isso? Ninguém. O bicho Macedo está cheio de preceitos de homens. Você acha que ele vai ler um texto desse? Não vai ler nunca. Porque ele tem preceitos. Colossenses 2:22. Ele tem preceitos e ensinamentos de homens. No meio pentecostal é onde mais tem. Não toca, não mexe, não olha, não come, hein? Não, crente não pode ir. Crente não come, crente não bebe, crente não mexe, crente não olha, crente não... Não está cheio. Crente não corta, crente não sei, crente não vê, não está cheio. Colossenses 2:22, ó. Preceitos e ensinamento de quem? Dos homens. Então esse texto diz respeito a pessoas meramente religiosas. Verso 8, que só estão preocupadas em cumprir e guardar as suas tradições. Nem que para isso, Mateus 15, verso 6, tenha que invalidar a palavra de Deus. Ó, quem está entendendo? É o que mais tem no mundo. Pessoas que falam de Deus com a Bíblia na mão e que não tem nada a ver com Deus. Falei. Quer que eu fale de novo? É o que mais tem no mundo, no Brasil e na terra. Pessoas que falam de Deus, que oram, que cantam, que não tem nada a ver com Deus. São só preceitos e ensinamentos dos homens. Se tiver dúvida, o endereço é Colossenses 2:22. Diga assim, e o crente, pastor? Eu te falei do religioso, né? Vamos ver como que é o crente? Hebreus 12. Ah, o crente é diferente, né? Aqui, ó. Hebreus 12, verso 28. O religioso, ele só quer cumprir tradições, ordenanças. E o crente? Hebreus 12, 28. Olha o crente, hein? Pelo que tendo recebido um reino, Hebreus 12, 28, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, como vocês são crentes, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Isso aqui é o crente. O crente, Hebreus 12, 28, ele não tem nada a ver com tradições denominacionais, com tradições religiosas, com costumes. O crente ele não quer nem saber dessas coisas. O crente quer saber em agradar a Deus, com reverência e santo temor. Esse é o crente. Está claro ou não está claro? Hebreus 12, 28. Esse é o crente. Diga bem forte. E o religioso? 1 Timóteo 4. Ele é diferente do crente. O religioso é diferente do crente, hein? 1 Timóteo 4. Olha a diferença. O crente serve a Deus com reverência e santo
temor. Diga, esse é o crente. Diga, e o religioso? 1 Timóteo 4, aqui ó, verso 2. Olha o religioso aqui ó. 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Para aí. Olha como que o texto já começa. O crente, Hebreus 12, 28, serve a Deus com reverência e santo temor. O crente. E o religioso? O religioso está quase igual ao ímpio. Olha lá. Timóteo 4, 2. Hipócrita e fala mentira. Não está quase igual ao ímpio? Hã? Não está quase igual ao ímpio? Olha lá. 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia, pela falsidade de homens que falam mentira, porque têm cauterizado a própria consciência. A mente está cauterizada pela tradição, pela religião. Então ele passa por cima da Bíblia, passa por cima da palavra de Deus, não quer nem saber se está escrito, se não quer nem saber. O obreiro da Igreja Universal falou para mim, quando eu evangelizei ele, mostrando Romanos 6, Romanos 8, Gálatas 4, o obreiro da Universal me disse, e eu chamo Deus como minha testemunha agora, o obreiro me falou assim, não quero nem ver. Falei, irmão, mas aqui, não quero nem ver. Mesmo que tiver escrito, eu não vou crer. Falei, vixe, parei a conversa. Eu chamo Deus como minha testemunha. As palavras que ele disse, obreiro, hein? Palavra, deve ser pastor já. Lobo disfarçado em ovelha para enganar as ovelhas. Faz tempo, ele deve ser pastor já. E ele me disse, nem que tiver escrito, eu não vou crer. Parei a conversa. Entristeceu o Espírito Santo. Fiquei envergonhado. Ouvi isso de um suposto crente, que não era crente. Era só um evangélico que cumpria tradições denominacionais. Quando eu mostrei para ele a Bíblia, ele falou, não. Ele falou, sem mudar uma vírgula. Ele falou assim, ó, nem que tiver escrito eu não vou crer. Fiquei mudo, envergonhado diante de Deus. Eu, crente na palavra, pensando que ele também crê, não crê coisa nenhuma. A frase dele foi essa, nem que tiver escrito eu não vou crer. Falo isso chorando. Baixei a cabeça envergonhado e fui embora. É crente? Ele falou, nem que tiver escrito eu não vou crer. Por quê? 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Por que falam mentiras? Por quê? 1 Timóteo 4, 2. Porque tem a mente, a própria mente está como? Cauterizada pelo sistema. Você sabe o que é cauterizado? Você sabe o que é cauterizar uma ferida? As mulheres, quando operam o útero, cauteriza lá dentro, não é assim? Sabe o que é cauterizar? Já viu vaca no curral? O fazendeiro pega um ferro com a letra M, letra M. Ele faz, o soldador faz uma letra M, deixa aquela letra ali no fogo, meia hora no fogo. O ferro fica vermelho, já viu? O que é cauterizar? O fazendeiro, a vaca não sabe de nada, está passando assim, ó. Aí quando a vaca, tem um monte de vaca, né, na fila, elas param. Quando ela para, ele pega aquele ferro vermelho quente, meia hora no fogo, ele fica a letra M. Isso é cauterizar. Os evangélicos estão com a mente cauterizada pelo sistema. Não quer nem saber se está certo ou está errado, não quer entender, não procura saber se é verdade, se é mentira, não. Estão cauterizados, não querem ouvir, desliga, fogem, faz de tudo para não ouvir. Por quê? Com medo de descobrir que estão há anos e décadas errado diante de Deus. Por isso que não querem ouvir. Mas Romanos 9,33, quem nele crer não será confundido. O tema hoje, o religioso e o crente. Vocês estão percebendo a diferença? Vamos falar mais um pouquinho do crente? 2 Coríntios 5. Olha como que é o crente. 2 Coríntios 5. O crente, 2 Coríntios 5, versículo 7.
Olha lá. Está aqui, ó. Olha o crente. 2 Coríntios 5:7. Olha o crente, ó. Andamos por fé e não por vista. Diga, esse é o crente. Está claro? Andamos por fé. E o Tomé era crente? Não, porque ele falou o quê? Se eu não ver, eu não vou crer. Não foi o que ele falou? João 20? Se eu não ver, se eu não tocar. Foi aí que Jesus disse, eu não seja incrédulo, mas crente. Crente não é o evangélico, hein? Você não pode misturar, hein? Nem sempre o evangélico é um crente. O Espírito Santo mandou falar. Você não misturar. Porque às vezes você pensa que o evangélico, ou todo evangélico é crente, e às vezes não é. Por vezes não é. Então vocês têm que entender isso aí. Crente é o que crê no que está escrito. Mas o evangélico não crê? Em partes. Em partes. Não é? Em partes. Em partes. Crê mais nos costumes denominacionais, na tradição denominacional, do que, ainda mais se a palavra confrontar. Se a palavra, por exemplo, sempre creu no diabo. Aí lê Hebreus 2,14, aí vai crer mais na tradição do que na palavra de Deus. Só falta dizer que Deus mentiu ou enganou. Não fala isso porque fica feio, né? Mas se você não crê, não acredita no que está escrito, é como duvidar de Deus. Só que eles sutilmente disfarçam, invalida a palavra e continua cumprindo as tradições. E a palavra fica para trás. Quem está entendendo? Agora você percebe por que eu sou odiado por alguns. Por falar e mostrar a verdade que vai contra a tradição dos homens. Olhem para mim. E não é o que Jesus fazia? Por que em Lucas 10 ele teve que sair do tempo que ele estava? Por que ele teve que sair? Porque queriam jogar ele lá no... Só porque ele disse, hoje se cumpriu essa palavra. Era Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu. Vixe, os caras ficaram loucos. Eu imagino o bafafá. Pelo que me ungiu. Quem que ele pensa que ele é? Filho de José, pecador, dizendo que é o Filho de Deus. Como que o Espírito de Deus... Ele pegou e retirou que queriam jogar ele no abismo. Deixou o livro lá, era o livro de Isaías. Passou no meio deles e foi embora, não olhou nem para trás. Lembra disso? Por quê? Porque quando você chega com a verdade vai chocar com o quê? Com a tradição. De quem que é a tradição? De Deus? Não. A tradição é dos homens. Está claro ou não está claro? Os homens abrem igrejas, coloca toalhinha azul, coloca bordado, e coloca cestinha, e enche, e começa a enfeitar, né? E coloca castiçais, e coloca bandeira de Israel. Tudo isso aí é os homens que fazem, não tem nada a ver com Deus. Os homens que fazem isso. Põe bandeirinha de Israel, bandeira de Israel para gentil. Sabe nem o que está fazendo, né? Bandeira de Israel para gentil. Bandeira de Davi para gentil. Nós somos gentil. E as igrejas de gentil que o homem chega lá com um chifre de boi tocando chofar. Igreja de gentil, hein? Parece que está chamando boi, né? Já assistiu aquela novela O Rei do Gado? Não parece que está chamando boi? Mas dentro da igreja, ao invés de estar louvando a Deus, igreja de gentil. Quem está entendendo? Aí eu mostro na palavra, eu que sou herege, eu que sou anticristo. Você tá levando chofar da lei para tocar na igreja de Cristo. Você está pondo arca da aliança na igreja de Cristo. Arca da lei. Você está pondo para quem está na graça. E eu que sou eu que sou herege. Quem está entendendo o que eu estou falando? O crente, 2 Coríntios 5:7. Diga bem forte. Andamos por fé e não por vista. Esse é o crente. Diga comigo. E o religioso? Hebreus capítulo 6. Eles detestam Hebreus 6. É impossível que o pastor nunca leu Hebreus 6. Né? É impossível que um pastor nunca leu Hebreus 6. Uma pastora, um bispo.
É impossível que um pregador, um evangelista nunca leu Hebreus 6. Nunca leu? Então vamos ler agora, eu te convido, vem comigo. Hebreus 6, versículo 1 e 2. Hebreus 6. Interessante, né? Fiquei tantos anos na Igreja Batista, nunca vi ninguém ler Hebreus 6 lá. Passei na Assembleia de Deus, nunca vi ninguém ler Hebreus 6. Passei na Metodista, na Presbiteriana, na Quadrangular, nunca vi ninguém ler Hebreus 6. Nossa, já passou 32 anos, eu nunca vi um só ler. Já viu, pastor? Alguém lê Hebreus 6? Nunca vi. Mas parece que esses textos não tem na Bíblia deles. Por que não lê, hein? Quer saber por que não lê? Hebreus 6, verso 1 e 2. Você vai saber por que eles não lê. Hebreus 6, verso 1. Hebreus 6, verso 1. Pelo que, deixando... Olha por que não lê. Porque já está mandando eles fazer o quê? Deixar. Mas eles deixam? Deixa nada. É igual a Santa Ceia. Mateus 26. A última Páscoa. Mas há 2000 anos era a última. E estão fazendo ainda. Não tem coisa errada aí, irmão. Ô, irmã, não tem coisa errada, pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. Mateus 26, a última Páscoa, há 2000 anos atrás. Estão fazendo ainda. Por que eles não lêem? Porque Hebreus 6, verso 1, o texto começa assim, ó. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Em outras palavras, deixando os primeiros ensinos de Jesus e de Nazaré. Quais primeiros ensinos? Aí Paulo fala aqui, ó. Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. A Bíblia está aberta. Estou lendo Hebreus 6, verso 1 e 2. Prossigamos para a perfeição, ó, não lançando de novo. Estou lendo Hebreus 6, verso... Ó, por que eles não lêem? Primeiro, eles têm que deixar. Segundo, eles têm que prosseguir para a perfeição do entendimento. Eles não prosseguem. Fica só vivendo de tradição. Passa 1 ano, passa 20, passa 40, passa 50. A Igreja Católica já passou mais de 1000 e eles não deixam as tradições. Então não lê Hebreus 6, porque Hebreus 6 manda deixar. É ou não é verdade? Manda deixar. E prosseguir para aperfeiçoar o entendimento espiritual. Eles não fazem isso, não querem fazer. Terceiro, Hebreus 6:1. Não lançando de novo. Alô? Eles continuam fazendo. Quando está escrito o quê? Não é para fazer mais. Ué, não lançar de novo, quer dizer, não é para fazer mais, não é para lançar de novo. Não é isso que se entende? Hebreus 6:1. Não lançando de novo o quê? O fundamento do arrependimento do quê? De obras mortas. Todo domingo eles fazem apelo para quem quer aceitar Jesus. Ué, aceitar Jesus quem já é salvo pela graça? Então aceitar Jesus para quem já é salvo é uma obra morta. Batizar para ser salvo, quando a pessoa já é salvo. Ou você nunca leu Efésios 2:8? Então isso aí é uma obra, por isso que eles não lêem. Porque se lê e se crê, vai ter que deixar. Se servem a Deus de verdade. Se são crentes de verdade. Se são apenas religiosos, passa 1 ano, passa 5, passa 50, a pessoa nasce, cresce e morre, e eles nunca lê. Hebreus 6, verso 1. Aqui está um filho de pastor, meu pai morreu, eu nasci na igreja evangélica, nunca leram. E até hoje eu não conheço um que lê. Não conheço um, hein? Na Assembleia? Quem é que já leu isso na Assembleia? Quem já leu na Batista? Me fala quem que leu Hebreus 6:1. Me fala quem que leu. Nos Gideões, alugam um ginásio, Gideões, tal. Quem é que leu Hebreus 6:1? Quem? Me fala o nome do pastor aí. Qual bispo? Catedral da Fé? Qual que leu Hebreus 6:1? Que eu não estou lembrado. Não estou lembrado porque não tem nenhum. Nunca ninguém leu. E não vai ler nunca. Porque vai contra eles. Está mandando deixar. Quer que eu leia de novo? Filma aqui, ó. Filma aqui para não falar que eu estou inventando ou mudando a Bíblia. Hebreus 6, versículo 1. Pelo que deixando
os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo, e eles estão fazendo ainda. Está escrito, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino sobre batismos. Eles estão fazendo ainda. Tá ou não está? Esses são os religiosos, que não tem nada a ver com Deus. Falam de Deus, estão com a Bíblia nas mãos. Mostra para o seu pastor. Mostra para o seu pastor, Hebreus 6, 1 e 2. Fala assim, ô pastor, mas aqui não está dizendo que tem que deixar? Eu quero, depois você me manda eu quero ver o que ele vai falar. Não, deixar quer dizer continuar. Deixar quer dizer o quê? Eu fui falar com o pastor e... irmão, passa amanhã que hoje não tem pão duro, meu. Mostra para o pastor, Hebreus 6, 1 e 2. Qualquer um, mostra para o pastor, para o bispo. Mostra para ele. O bispo estava lendo lá em casa, Hebreus 6, 1 e 2. Está mandando deixar, vocês estão fazendo ainda. Fala para ele, tem coragem. Ele não vai te bater, não. Ele não vai fazer nada. Mostra para o pastor. Se ele te enrolar, cai fora. Porque ele não serve a Deus coisa nenhuma. São servos de homens. Servem o ventre. Paulo disse, o seu Deus é o ventre. Não servem o Deus dos céus e da terra. Jesus Cristo ressuscitado. Está escrito, Jesus é o Senhor, mas é só para inglês ver. Não é o Senhor coisa nenhuma. Jesus é o Senhor de quem crê nele e o obedece. Aí ele é o Senhor, de fato, de verdade. Quem crê e obedece. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10. Está aí, ó. O assunto hoje, o religioso e o crente. Quem está percebendo a diferença? Já começa que o crente crê, acredita no que está escrito. E o religioso? Não, irmão, não é bem assim não, porque na nossa igreja, nós sempre... E essas conversinhas mole, já estou cheio, hein? Estou cheio dessas conversinhas mole. Isso aí não me engana mais não. Hebreus capítulo 10. Hebreus 12, 22, 28. Nós servimos a Deus com reverência e santo temor. Que não tem ninguém mentindo para ninguém, não tem ninguém enganando ninguém. Se tiver escrito, eu creio, servimos a Deus, Hebreus 12, 28, com reverência e santo temor. É diferente do sistema, hein? Muito diferente. Aqui nós servimos a Deus. Aqui nós não estamos fazendo teatrinho, não. Posso ouvir um amém? Fingindo que serve a Deus, né? Mas na verdade serve os homens, né? Serve uma denominação evangélica. Que não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus. Até coloco umas palavras, uns textos, só para, né? Porque senão, se o ladrão falar que vai te assaltar amanhã meio-dia, você nem passa naquela rua, né? Jesus falou isso, né? Jesus disse que o ladrão não avisa, né? Hebreus 10, olha lá, ó, versículo 8. Olha como que é o religioso. O crente, eu li 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé, não é? Esse é o crente. E o religioso? Hebreus 10, verso 8. É só você ler. Hebreus 10, 8. Depois de... o Espírito Santo está mandando falar. Esse ministério aqui é para quem, primeiro, se não for o seu caso, pode desligar, vai para outro canal, vai assistir outra coisa. Esse ministério, primeiro, é para quem crê na palavra de Deus. Primeiro, para quem crê no que está escrito. Segundo, para quem quer servir a Deus de verdade. Não com brincadeira, não com mentira, não. De verdade. Está claro? Esse ministério aqui que você está assistindo aqui há muito tempo, esse ministério aqui, primeiro é para quem crê, acredita no que está escrito, acredita, crê. Primeiro é para esse. Quem não crê pode desligar o canal, vai assistir o Pica-Pau, vai assistir os Trapalhões. Esse ministério primeiro é para quem crê na palavra. Depois, para quem quer servir a Deus de verdade. Sem mentira, sem enrola. Amém? Amém? O MGA é um ministério sério. Para pessoas sérias. Que levam a sério a palavra de Deus. Amém? Hebreus 10, verso 8. Depois de dizer como acima,
Presta atenção no que está escrito, hein? Hebreus 10:8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado. Oblações quer dizer oferendas pelo pecado. Não quiseste. Sublinha aí, ó. Não quiseste. Estão fazendo campanha, estão fazendo fogueira santa, estão fazendo corrente, estão fazendo sacrifício. Estão ou não estão fazendo? Faça o seu sacrifício, traga o seu sacrifício. Não é assim? Deixa eu ler, só vou ler um versículo. Hebreus 10:8. Esse versículo eles não leram, ninguém lê. Hebreus 10:8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Hebreus 10:8 diz que sacrifícios se oferecem segundo a lei. E Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso é erro gravíssimo de teologia, para quem se diz teólogo. Isso é erro teológico. Isso é erro teológico. Como é que não estamos debaixo da lei e está vivendo da lei, se não estamos debaixo da lei? Você acha que eles estão preocupados com teologia? A persuasão dos homens hipócritas, 1 Timóteo 4:2, a persuasão dos homens hipócritas é tamanha que você não pode imaginar. Eles, Apocalipse 18, vendem até almas dos homens. Apocalipse 18, negociam até almas. Isso aí está no meio evangélico, tá? Não está na macumba não, tá? Está no meio evangélico. Como diz o Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha. Nojento isso, né? Esse sistema, né? Vamos terminar com mais alguns textos aqui? Traduzindo, o religioso, de conformidade com Hebreus 6:1 e 2, vive de obras mortas e inúteis. Está claro? O religioso vive de obras mortas. E o crente? Segundo Coríntios 5:7, ele anda por fé. Está claro ou não está? Quem está entendendo? Vou ler mais alguns textos só, que senão vai demorar muito, né? Vamos para 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Vamos falar sobre, mais uma vez, sobre o crente. Depois eu te mostro o religioso. Diga, o crente. Então, o crente é aquele que crê, que acredita, né? 2 Coríntios 5, quem já achou? Verso 16. 2 Coríntios 5, 16. Olha o que está escrito. Mais precisamente, o apóstolo Paulo falou. 2 Coríntios 5, 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Está claro aí? Eu não vou nem ler a segunda parte, eu quero só a primeira hoje. Para te mostrar como que é o crente. Ó, 2 Coríntios 5, 16. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Diga, esse é o crente. Diga, e o religioso? O versículo 12 acima. Você está no 16? Lê o verso 12. Olha o religioso aqui, ó. 12. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder, sublinha, aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aos, diz respeito a pessoas. 2 Coríntios 5,12. Aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, o crente, diga, não conhece ninguém segundo a carne. O religioso, diga, se gloria na aparência. Quem está entendendo? Olha o cabelo, olha a roupa, olha isso, olha aquilo. Olha, eu estou vendo que você é um crente, mas está vendo como? Não, do jeito que você está vendo. Ah, então você conhece o crente por fora?
Eu sou obrigado a ler Mateus 23. Sou obrigado a ler Mateus 23, que o Espírito Santo está me fazendo lembrar de pessoas aqui que conheciam uns aos outros por fora. Mateus 23, versículo 25. Mateus 23, verso 25. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato. Você não acha que ele está falando de copo e prato, né, irmão? Está claro que ele está fazendo uma comparação a respeito de fariseus, homens meramente religiosos, que não tinham nada a ver com Deus, ainda que falava dele. Está cheio. Está cheio. Vai falar que você não sabe? Está cheio de homens que falam de Deus, com a Bíblia na mão, numa igreja. Está cheio, está cheio. Cantam, tocam, canta no coral, professor de escola dominical, pregador no púlpito. Está cheio, que só fala de Deus. Mas, Mateus 23, 25. Mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que Jesus está falando? Ele está falando aonde é a verdadeira conversão, no interior, não por fora. Não em cabelo, não em roupa, não em estética, não em aparência. O religioso, segundo Coríntios 5,12, se gloria na aparência. E o crente? Não conhece ninguém segundo a carne. Porque a ovelha é o espírito, não é a carne. Quem está aprendendo e percebendo a diferença do religioso para o crente? Dá um sinal aqui. Vamos terminar com Mateus 23. Mateus 23, verso 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas. Mas eu adoro Jesus porque ele era muito autêntico, verdadeiro, genuíno. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora... Já foi no cemitério? Quem já foi no cemitério? Já viu lá? Mármore, bronze, já viu? E lá dentro tem o quê? Olha onde Jesus foi mexer, hein? Sepulcros caiados. Já foi no cemitério? Cemitério de rico? Já foi no cemitério de rico? Com coisa que o cemitério do rico é diferente do pobre que foi jogado naquele buraco. Não é hipocrisia? Por isso, caso, o verso 27, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e imundícia. Assim também vós, exteriormente, por fora, por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Já ouviu isso aí? Por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. O fariseu é assim, Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Isso ele diz respeito aos religiosos. Só quem está entendendo. O Espírito Santo está mandando eu falar uma coisa aqui, eu vou falar. Quando ele fala comigo, comigo não tem conversa. O Espírito Santo está me falando que teve pregadores aí no passado. Nós estamos em 2025, nos anos 90, anos 2000, sabe? Tinha uma igreja ali na Lins de Vasconcelos,
ali no Cambuci, sabe? Começou bem, falava de Cristo, pregava tal. Hoje já está igual a Universal, vendendo objeto e trocando bênçãos, fazendo barganha tal. Teve um pregador de bigodinho, sabe? Eu até tenho uma mala lá em casa que, quando eu for viajar, eu vou levar essa mala. Eu vou levar essa mala junto comigo na próxima viagem. Olha, aí tem um pregador lá, tem um bigodinho assim, ele, evangelista, tal, pregava a palavra, tal, era contra vender as coisas, era contra, mas agora também ele está vendendo, está pegando dinheiro para cá, dinheiro para lá. Começaram bem, né? Foram corrompidos. Por quê? O Espírito Santo mandou falar. A hora que eu estava lendo Mateus 23. Sabe por que foram corrompidos? Porque deixaram a glória de Deus para receber a glória dos homens. Ou seja, pregar o que eu prego não dá dinheiro. Escapou essa aqui. Essa escapou. Não escapou não, o Espírito Santo mandou falar. Pregar o que eu prego, ensinar o que eu ensino, não dá dinheiro. O que dá dinheiro para os lobos, campanha, corrente, vender chavinha, vender papelão, vender lencinho, vender toalhinha. Isso dá dinheiro. Porque não são homens de Deus, não servem a Deus. Está claro? Vou falar de novo. Pregar o que eu prego, só para louco retardado. Em outras palavras, para quem de fato ama a Deus e a sua palavra. Eu conheci no passado, nos anos 90, pregadores, pregadoras, eu conheci, que pregava a palavra, que ensinava a palavra. Hoje, trocaram a glória de Deus, que é a unção, que é a revelação, e abriram igrejas mercadantes. Só trabalham com mercadoria. Tem nada de palavra, tem nada de revelação, não tem nada de unção. Dons do Espírito Santo? Você é louco, isso não dá dinheiro. É para falar isso também? Pode falar? Pode? Ah, então é para já. O Bicho Macedo, igreja lotada, 10 mil pessoas. As pessoas começaram a aplaudir a Deus. Está gravado, não pode falar que é mentira, não tem a gravação. Sabe o que ele falou? Não, pode parar. E as pessoas aplaudindo a Deus. Não, pode parar. Não. Aquele jeito dele. As pessoas pararam de aplaudir. Eu tenho vídeo. Sabe o que ele falou? O Espírito Santo não quer palmas. Ele quer o que você tem no bolso. Eu tenho vídeo. Ele falando. Não pode falar que é mentira, porque tem ele falando. Fez toda a congregação parar de aplaudir a Deus. E como se não bastasse, falou que Deus, o Espírito Santo, não queria palmas. Ele quer aquilo que você tem no bolso. Vocês entenderam? Então, pregar o que eu prego, ensinar o que eu ensino, eu acho que eu sou o último da terra. Depois que Paulo morreu, acho que não tem mais. Porque ninguém quer pregar o que eu prego e ensino, que é Deus, que é o Evangelho. Abrem igrejas como se fosse caça-níqueis, casa da moeda. Quer mais vergonha que isso? Tá bom assim? Ou quer mais vergonha que isso? Tá olhando para mim? Tá olhando para mim? Olha para mim. Lembra de João Batista? Eu sou uma voz que clama no deserto do Brasil e da face da terra. No YouTube, procura quem está pregando o que eu prego e ensino. Pode procurar. Procura no YouTube. Quantos pregadores não tem lá? Vê se alguém fala o que eu falo. Porque o que eu falo não dá dinheiro.
Mas o homem de Deus, ele não prega por causa de dinheiro. Ele serve a Deus, Hebreus 12, 28, com reverência e santo temor. Eu não estou aqui por causa de dinheiro. Filipenses 4, não que eu procure as suas dádivas. Você acha que eu quero seu dinheiro, irmã? Pelo amor de Deus. Ah, também não vou ofertar mais. Esse é o problema seu, irmã. Você não quer uma oferta. Quem não vai colher é você. Você é você e eu sou eu. Pastor, mas você não pode falar isso porque tem pessoa que não vai ofertar. Eles pensam assim. Mas eu já falo de propósito. Para que Deus conheça o seu coração. Se você oferta porque você ama a Deus, ou se você está sendo pressionado ou com medo de alguma coisa. Aqui ninguém te pressiona nada, você não é obrigado a nada. Aqui, ou você serve a Deus, ou você está, Gálatas 6,3, enganando-se a si mesmo. Falei. Aqui, ou você serve a Deus de verdade, ou então você mesmo está se enganando. E quem que é o prejudicado? Eu? Não, você que está se enganando. Porque eu sirvo a Deus do coração. Está percebendo a diferença? Do evangelho, está percebendo? Está percebendo como que o evangelho é diferente? O evangelho não é para pegar ou tomar dinheiro de ninguém. Está claro? O evangelho é para servir a Deus. Hebreus 12, 28. Com reverência e santo temor. Os que têm reverência e santo temor, Provérbios 3,9, vão honrar a Deus com as suas primícias. Quem tem reverência e santo temor. Quem está na velhaquice, quem está na barganha, os interesseiros de plantão, esses não vai dar nada. De novo eu falo, Romanos 9,33, quem nele crê não será confundido. 2 Timóteo 2, porque o Senhor conhece os que são seus. Deixa eu ver meu horário aqui, acho que já deu o horário. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Eu tinha mais para falar, mas não quero atrasar ninguém. Vocês não percebem aí? Você não percebe? Você não percebe? Qual igreja que de quarta-feira não colhe oferta? Todas colhem oferta, não é? Qual igreja de domingo, a igreja cheia, que o pastor não fala de oferta? Qual? Todas falam. Eu não falo. E por que as pessoas ofertam nesse ministério? Por amor. E por que fazem por amor? Porque são tocadas pelo Espírito Santo. Esse é o meu salário. Ver ovelhas verdadeiras, não bode disfarçado em ovelha, ver ovelhas verdadeiras, que servem a Deus de coração, que são tocadas e movidas pelo Espírito Santo. Esse é o salário de um pastor, ver ovelhas movidas pelo próprio Deus, a fazerem coisas movidas por Deus, pregar, evangelizar, ofertar, semear, louvar, orar, cantar. O salário de um pastor não é dinheiro. Quem é que fala isso? O salário de um pastor é ver o fruto do seu trabalho. Dinheiro? Não. O fruto do trabalho de um pastor é ver ovelhas que servem a Deus de coração, de verdade. Ovelhas que são movidas, tocadas pelo Espírito Santo. Ovelhas que são movidas a ofertar, movidas a congregar, movidas a louvar, movidas a orar. As ovelhas têm que ser movidas pelo Espírito Santo. Caso contrário, serão manipuladas por homens, que é o que o sistema faz há anos, décadas, séculos e gerações, e que eu me nego a fazer, que é manipular as pessoas. Então, qual o seu objetivo? Qual o seu foco? Qual o seu propósito? Pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho e ver você ser guiado pelo Espírito Santo. Pai, graças te dou por essa noite mais uma vez. E eu te agradeço, te glorifico. Porque eu não estou aqui vendendo o teu evangelho, não estou aqui vendendo bênçãos do céu, não estou vendendo terreno, não estou vendendo nada, Senhor. Eu estou aqui anunciando o que o Senhor já fez por nós na cruz, pela sua graça. Pai, para a tua glória,
que todos que assistiram e que ouviram sejam de fato, de verdade, edificados com ouro, com prata e pedras preciosas. Todos que ouviram e assistiram nessa noite, a minha oração é uma só: que a sua palavra não volte para o Senhor vazia. Todos os textos que eu li, que lhes sejam revelados no entendimento, para que eles aprendam a diferença entre um homem, uma pessoa meramente religiosa, para um crente de verdade, como Moisés, como Davi, como Paulo, como os homens da Bíblia, os homens que serviam a Deus. Que a tua graça seja e esteja com os teus filhos, os teus escolhidos, que foram desde antes da fundação do mundo, chamados na graça e predestinados segundo o seu propósito. A graça seja com todos vós, e até domingo pela fé. Graça e paz, abençoados.